Bom, então vamos lá, primeira aula, Introdução à Economia. Dessa vez eu vou precisar ler ali no computador, porque tem muito texto, muita informação. Vamos começar sobre se a economia é uma ciência exata ou ela é uma ciência humana. Bom, embora na graduação de economia existam matérias como econometria, que é economia aplicada à estatística, e muitas fórmulas. Por exemplo, nós temos uma fórmula que diz que cada dólar a mais que a pessoa ganha, ela vai aumentar o gasto dela em 0,7 dólares e aumentar a poupança em 0,3. Mas isso não bate porque as pessoas são diferentes. Tem pessoas que cada dólar a mais ela vai aumentar o gasto em 1,20 dólar. E tem outras que cada dólar a mais ela vai aumentar em 10 centavos, entendeu? Ela vai aumentar muito a poupança. Mas é uma fórmula, essa daí é do Keynes. Eu acho que é um. Esqueci o nome, mas. Tem algumas fórmulas nesse sentido que meio que não fazem sentido se você vai usar só a fórmula como base de toda a economia, porque nem todas as pessoas são iguais, então não bate muito. Mas a maioria dos economistas, creio eu, considera a economia como uma ciência humana. Vamos lá, por exemplo, segundo aqui o Wessels, ele diz: a economia é o estudo de como as pessoas tomam decisões em face da escassez e, por sua vez, coordenam suas decisões por meio de preços. Procura explicar o mistério de como indivíduos que nunca se comunicaram diretamente entre si, que podem estar vivendo em lados opostos do mundo e que podem nunca nem mesmo gostar uns dos outros, se vierem a se conhecer, ainda são capazes de produzir e trocar bens que cada um deseja. Ela procura examinar como bilhões e bilhões de decisões são tomadas de forma independente e, no entanto, são reunidas no mercado de uma forma harmoniosa e coordenada. Ou seja, o que é isso? O caos de milhões e milhões de pessoas tomando bilhões de decisões no mundo todo. Você pensa que isso vai resultar no caos, mas isso na verdade resulta numa forma harmoniosa e coordenada, uma sinergia. E outro caso, por exemplo, que ele mostra aqui que a economia é o estudo de como as pessoas tomam decisões. E para mim, a economia é o estudo da ação humana. Então você vê que não se fala muito de gráfico aqui, de PIB, de dívida, de desemprego. Isso é mais para frente na parte de estatística. Nessa parte da frase que ele diz aqui, indivíduos que podem nem gostar uns dos outros, se eles vierem a se conhecer, eles estando longe, eles trocam informações através de produtos e etc., que vai resultar num produto final. Por exemplo, você tem na América Latina uma fábrica de grafite que produz o grafite, e em outro lugar, por exemplo, uns madeireiros que produzem a madeira, e aí o outro cara ele compra a madeira, ele compra o grafite, junta os dois, faz o lápis, aí ele compra o metal de algum outro lugar para colocar naquela parte de trás, ele compra do Brasil a borrachinha para pôr no lápis, ele monta um lápis que ele vende tanto pro cara que está fabricando o grafite, tanto pro madeireiro, todo mundo está usando o mesmo produto. E vamos supor, o cara que fabrica a madeira pode ser muçulmano, né? O cara que corta a madeira, e o cara que faz o grafite pode ser cristão. Se você juntar os dois e eles forem muito radicais, eles não vão se bater muito bem, os caras podem brigar, os caras podem entrar em discussão, os caras podem se matar, porque esses conflitos religiosos, étnicos, etc., acontecem em todo lugar do mundo, um sai armado para matar o outro. Basta ver o processo de criação do Estado de Israel ou o processo de dissolução da Iugoslávia, que tinha lá os sérvios, os croatas, os bósnios, os eslovenos, e um saiu armado para matar o outro, tá ligado? Então, tipo, você tem pessoas que estão na economia, cada um fazendo a sua pequena parte, e o todo acaba sendo muito maior que a simples soma das partes, entendeu? Então, tipo, são pessoas que às vezes, se as pessoas se vissem, as pessoas não se bateriam muito bem, mas na economia, a economia não liga se você é negro, branco, rico, pobre, cada um faz o seu, no final o todo é maior. Né? E segundo Mises, aqui tem outra frase dele
esse criou do livro Ação Humana. Ele diz assim: o campo da nossa ciência é a ação humana e não os eventos psicológicos que resultam numa ação. É isto precisamente que distingue a teoria geral da ação humana, a praxeologia, da psicologia. Então, no estudo da ação humana de Mises, eles estudam a ação do indivíduo, não os fatores psicológicos que estão por trás, que fizeram o indivíduo agir daquela maneira. Eles estudam somente a ação. E segundo Guimarães Gonçalves, a economia é a ciência que estuda como os recursos escassos das sociedades são alocados, tendo como base decisões individuais de consumidores, trabalhadores, firmas, etc. É a ciência que analisa a escolha entre as duas interações. Então aqui eu tenho um outro exemplo. Basicamente, por que a gente compra feijão e não ervilha, né? Se dizem que são substitutos, por que então o brasileiro come feijão? Ou por que quando o preço do feijão sobe, a demanda por ervilha sobe, enquanto a demanda por feijão cai? Tipo, o preço subiu, mas agora o povo está comprando menos, e aí o preço de outros substitutos começa a subir. Essas são só algumas das perguntas que a gente pode explicar através da ciência econômica. E a economia, ela é uma ciência relativamente nova, mas ela não é uma ciência isolada, né? Segundo o padre Anthony Denning Sertilanges, ele diz que nenhuma ciência está isolada das outras ciências. Então, nenhum conhecimento está solto como uma bolha aqui que não faça conexão com outros conhecimentos na sociedade, outros conhecimentos de todo o nosso conhecimento humano adquirido ao longo de décadas, séculos, etc. Então, se não tem economia, só economia. Ela se relaciona com muitas outras ciências, como por exemplo, na economia você vai perceber que ela se relaciona com filosofia, direito, sociologia, matemática, pode aparecer, mas não muito. Mas eu acho que principalmente política, filosofia, direito, tem toda uma filosofia por trás de algumas teorias econômicas. E a própria economia ela tem origem em algumas filosofias. Ou no direito, por exemplo, quando você fala que você precisa ter a propriedade privada, e o direito também tá nisso, né? Você tem que defender a propriedade do indivíduo, etc, etc. Então é isso, né? Deve ter até outras matérias, outras ciências que se correlacionam com a economia, mas eu posso não me recordar agora. Mas creio que é essa a introdução básica e é isso.